Olá, bem-vindo ao canal Bíblia Transparente. Eu sou o pastor Davi. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Estamos mais uma vez aqui para esclarecer. Qual que é a função do canal Bíblia Transparente? Para esclarecer, dentro do possível, dentro da palavra, sem nenhum tipo de complicação, para que você possa entender a escrita no seu contexto, não é verdade? Tempo, história, escatologia, a parte escatológica, profética, sem nenhum tipo de confusão na mente, na área de entendimento. E eu quero trazer para você, nesta oportunidade, uma palavra sobre por que nós temos hoje tantas crianças, né, no entendimento. Não estou falando de crianças na idade, estou falando de pessoas adultas que estão dentro das igrejas e têm um entendimento de menino. O entendimento bíblico dele é de menino, impressionante. Estamos passando por essa situação e já de algum tempo nós temos visto isso. E hoje eu quero trazer para você, baseado em duas partes da palavra de Deus, dois textos da palavra de Deus. Está em Atos 17, capítulo 17, versículo 9, que diz assim: tendo, porém, recebido satisfação de Jason, né, o Jason, os demais o soltaram. Versículo 10, e logo os irmãos enviaram de noite a Paulo e Silas, a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Versículo 11, ora, esses homens, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. E também Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto, né, em Coríntios capítulo 4, versículos 5 e 6, portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará o desígnio dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Versículo 6, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, a mim, a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, mas não vos ensoberbecendo a favor de um ou de outro. O que eu quero dizer com isso? Mitos. Nós estamos cheios de mitos. Eu não estou dizendo na igreja pagã, não. Estou falando da igreja evangélica. Mitos. A igreja evangélica está cheia de mitos. A igreja evangélica, ela associou-se ao paganismo de uma forma tão forte que para ela tornou-se normal aquilo que não existia e foi implantado no seu paganismo, na sua vã tradição que aprendeu e quer aplicar, e isso aí traz uma confusão tremenda para as pessoas. Vejam bem, eu vou citar alguns pontos. Eu separei aqui cinco mitos fortes que acontecem, que nós vemos isso hoje na igreja, em que as pessoas ficam equivocadas nas suas explicações e naquilo que está sendo falado e ensinado. O problema maior é esse. O problema maior é que as pessoas estão aprenderam errado, estão ensinando errado, e assim vai passando para frente aquilo que não é bíblico. Então veja bem, a pergunta é: por que os pregadores hoje insistem em mitos? Atrai multidões. Mitos atraem multidão, sabe? Eu vou citar alguns aqui, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas o que é mito? É um relato fantástico de uma tradução oral. Então é algo que é algo impactante, não precisa de ter impactado, por ser impactado pelo homem. A palavra de Deus diz assim: pois o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, alguns mitos religiosos, por exemplo. E Eva estava no jardim e de repente comeu a maçã. Onde é que está escrito que Eva comeu a maçã? Gênesis capítulo 2, versículo 16. 17, Deus dá uma ordem: coma de todas as árvores, mas desta do meio do jardim do conhecimento do bem e do mal não comereis, que o dia comer, certamente morrerás. Então, a palavra trouxe aquilo ali para Eva, e alguns põem maçã. Por quê? Porque fica bonito. Maçã é uma fruta atraente, uma fruta bonita, avermelhada, algumas verdes, mas a maioria delas são vermelhas. Então, é aquela situação assim: eu aprendi assim, pastor, e estou passando desse jeito, do jeito que eu aprendi. Aprendeu errado e está ensinando errado, e outros vão aprender errado e vão piorar o ensino. Ok? Então, não foi maçã. Ok? A Bíblia diz frutou.
fruto. É a mesma coisa quando diz assim, nós possamos ter o fruto do Espírito. Muitos dizem, os frutos do Espírito. Não existe frutos do Espírito. Existe o fruto do Espírito que tem vários sabores. O fruto, ok? Aí outro mito, segundo, né, Dalila cortou, e Sansão foi levado por Dalila com cordas frescas, com isso, com aquilo, e de repente Sansão relatou para ela todo o seu segredo, e ela agora, Sansão adormece no seu colo, e Dalila cortou o cabelo de Sansão. Aí tem alguns pregadores que dizem assim, trança por trança, cortou uma trança, cortou dele a comunhão com Deus. Aí ele começa a inventar. Isso é invencionismo. Mito misturado com invencionismo. Cortou a segunda trança, aquele cortou dele aquela humildade de Sansão. E vai inventando aquelas coisas. A mesma coisa de Naamã ali no Rio Jordão. Banhou 7 vezes. Caiu dele a orgulho. Caiu dele a arrogância. Caiu nada, não tem nada disso. As pessoas estão inventando, e os pregadores inventam isso aí e fazem essa salada aí, as pessoas vão pregando e os papagaios, principalmente os pregadores mirins, que tem que aprender antes de pregar, pegam esse tipo de ensinamento errôneo e saem gritando aí nos púlpitos e nos palcos e vai fazendo essa bagunça toda. Então veja bem, Dalila não cortou o cabelo de Sansão. Mas pastor, cortou? Não cortou não. Gênesis 16, 19 diz assim, e ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e raspou-lhe os 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Então quem cortou o cabelo de Sansão foi um homem que Dalila chamou e ele raspou ali a cabeça de Sansão, cortando. Ele devia estar bem dormindo, né? Bem adormecido, para raspar 7 tranças. E ele não percebeu que o cabelo estava sendo cortado. Ele estava bem, né? Bem anestesiado ali. Então veja bem, esse é o segundo, né? O terceiro mito, esse aí mas ele é um dos campeões, e vieram os 3 magos, e esses 3 magos ajoelharam diante da manjedoura, e ali entregaram 3 presentes, bom, se eram 3 magos, 3 presentes, óbvio. Então vieram os 3 magos e entregaram ali 3 presentes na manjedoura. E os presentes eram ouro, incenso e mirra. Tá vendo? 3 magos, 3 presentes. Não está escrito isso não. A Bíblia diz assim, primeira coisa que nós temos que entender. A Bíblia diz assim, e vieram os magos. Então não diz que era 2, se era 4, se era 6, se era 5. Era mais do que 1, os magos, ok? Então não vão colocar na Bíblia aquilo que não está escrito não. Olha o que Paulo diz aí em Coríntios 4, versículo 6, né? E apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não inventa. Se a Bíblia está escrito, não inventa. É muito feio isso, é uma situação constrangedora e ensina as pessoas de maneira errada. Esse é um dos pontos mais importantes no ensino. Se você não sabe, é melhor dizer assim, não sei, mas não responda aquilo que você não sabe. Você complica o seu ouvinte e traz para ele uma confusão no ensino, tá bom? Então não eram 3 magos, tá? E eles não estavam na manjedoura. Eles não foram na manjedoura. Então tem igreja evangélica fazendo aí a festa final de ano, entre os 3 pastores, entre os 3 magos, não tem nada disso. Os magos não estavam ali. Biblicamente falando, vão provar, vão. Mateus capítulo 2, versículo 10. E vendo eles a estrela, quem? Os magos, regozijaram-se muito com grande alegria. Versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostraram-se a adorar e abriram os seus tesouros, e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Não eram 3, eram 3 presentes, mas não quer dizer que eram 3 magos. E eles não foram na manjedoura, eles encontraram o menino em casa. Tanto é que quando aquele governante na época chega perto deles assim, olha, quando vocês encontrarem o menino, vocês me voltem aqui e me avisam onde ele está para que eu vá adorá-lo. Que conversa. Um anjo visitou os magos, assim, olha, sai por outro caminho. E ele vendo que ele foi enganado, o que ele fez? Decretou a morte de toda criança abaixo de 2 anos. Olha o tempo. Isso está escrito.
Abaixo de 2 anos. Então Jesus tinha mais ou menos 1 ano, quase 2 anos de idade. Ele estava em casa e não na manjedoura. Então essa história que põe aí nessas festas pagãs de final de ano aí, coloca os magos na manjedoura, é mentira. É mentira, ok? Invencionismo. Então veja bem, outro invencionismo pesado. Esse realmente é um dos campeões. Ele diz assim, olha, Saulo caminhando no caminho de Damasco, e caiu Saulo e levantou Paulo, porque Deus jogou Saulo no chão e levantou Paulo. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Mentira. Mentira, invencionismo religioso. Por quê? Atos capítulo 2, 22, versículo 25, 26, 27 e 28. Olha o que diz aqui. E quando estavam atando as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ter condenado, sem ter condenação sobre ele? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê e vás a fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: tu és romano? Ele disse: sim. Respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro, ou seja, ele comprou a cidadania romana e direito de cidadão. E Paulo disse assim: eu por nascimento. Então Paulo, ele pertencia à tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel. Ele era hebreu, mas ele nasceu na província dos romanos, da província de Roma. Então, por nascimento, ele era romano. Então, ele tinha dupla cidadania. Ele era hebreu e ele era romano. Mas por que Jesus tratou Saulo no caminho de Damasco de Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele estava tratando com um cidadão hebreu. Mas por que depois ele agora passa a ser chamado de Paulo? Porque Paulo, como cidadão romano, tinha regalias, podemos dizer assim, e eles tinham respeito pelo cidadão romano. Então Deus adotou Saulo, Saulo, porque me persegues, e deu para ele a condição de a cidadania romana por nascimento, que ele nasceu na província de Roma, a anunciar o evangelho. Então não tem nada a ver esse negócio que caiu Saulo e levantou Paulo. Agora ele não é mais Saulo, ele é um Saulinho. É uma história, invencionismo, mito. Besteira, besterol. Besterol, tá? Em último lugar, quinto, eu venci, vós vencereis. Isso aí é o campeão deles. É o campeão. Eu venci, vós vencereis. Está escrito, tá não? Está escrito isso não. Está escrito isso não. Por quê? Quando você entra, você entende a palavra, Mateus diz assim: eis que é chegada a hora, que se aproxime que vos sereis dispersos, cada um de sua parte, me deixareis só, mas não estou só porque o Pai está comigo. Aí no versículo 33, que eles pegam isso aqui, diz assim: digo-vos isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto. Acabou. Eu venci, vós vencereis. História, balela. Meus amados, a maior preocupação que nós temos hoje na área do ensino é essa. A maior preocupação hoje que nós aqui no canal Bíblia Transparente é trazer para você uma veracidade bíblica. Eu não quero trazer para você um invencionismo que eu inventei, aquela história dos profetas, aí eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, ok? Fica aqui esse alerta, essa palavra, né, para você. E você que tem interesse em receber as mensagens do canal, inscreva-se no canal, dê o seu like, faça um comentário. Se você tem um comentário a fazer aqui em cima desses mitos, em que muitos estão fazendo por aí, você quer ver uma coisa? É quando as pessoas começam a trazer uma tipologia do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Meu Deus do céu! Tem gente colocando a tipologia da esposa de Jacó, né? Lia a igreja infiel, Raquel a igreja fiel. Meu Deus, de Lia veio Judá. Tem nada a ver. Raquel gerou 2 filhos, José e Benjamim, só. Tem nada a ver. Aí faz uma comparação, aí faz a comparação de Salomão com o Espírito Santo. Meu Deus, você viu a vida de Salomão para você fazer isso? Faz a comparação de Davi tipificando Jesus. Meu Deus, você viu a vida de Davi para você fazer essa tipologia? Rapaz, não faça isso. Muito cuidado com a tipologia do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Tenha muito cuidado. Que Deus te abençoe. Não esqueça, deixe o seu comentário, por favor. Nós precisamos muito aí dessa sua ajuda. Se você quer receber os nossos vídeos, acione o sininho e vai recebê-los. Deus o abençoe. Fique na paz do Senhor.